bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos continuar com a nossa série de estudos sobre o ministério do Espírito Santo. Em primeiro lugar, vimos que o Espírito Santo contende, conforme Gênesis 6, versículo 3. Em seguida, vimos que o Espírito salva, Tito 3, versículo 5. Prepare agora a sua Bíblia no próximo versículo que vamos estudar. Está em 1 Pedro, capítulo 1. Mas antes, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por este dia e por suprir todas as nossas necessidades. Agradecemos por tua palavra que nos diz e suprirá todas as nossas necessidades de acordo com suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Senhor, te agradecemos pela vida de cada ouvinte neste dia, pelo seu interesse em estudar a tua palavra e peço para que eles possam crescer espiritualmente através destes estudos. Também oramos por aqueles que estão doentes, que eles possam, Senhor, sentir a tua presença em suas vidas. Amado Deus, se alguém que está escutando o programa hoje ainda não te conhece, pedimos por sua salvação, para que possa conhecer a Cristo Jesus neste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como vimos nos programas anteriores, em Gênesis 6:3, o Espírito contende. Em Tito 3, versículo 5, vimos que o Espírito salva. Deixe-me acrescentar algo antes de continuar com o nosso terceiro versículo sobre o Espírito Santo. Ele é o autor e doador da vida. Todos nós devemos a nossa existência física a Ele. Você já havia observado isso, amigo? Sua existência física se deve ao Espírito Santo. Talvez você esteja se perguntando, o que o Espírito Santo fez para eu estar nesse mundo? Fez muito. Vamos em Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O Dr. Herbert Lockyer, querido amigo meu e um grande escritor, escreveu um livro chamado O Sopro de Deus. Você lembra que em um dos estudos anteriores eu mencionei que a palavra grega para espírito é pneuma, que significa sopro, ar, vento? Pois bem, após a ressurreição de Cristo, ele apareceu aos discípulos e João disse: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João 20, versículo 22. O sopro de Deus é o seu próprio Espírito. Romanos 8, 9 diz: Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nenhuma pessoa pode ser salva se não receber o Espírito. Agora, não é correto dizer que uma pessoa é salva e depois de um certo tempo recebe o Espírito Santo. Ao receber a salvação, você recebe o Espírito Santo de Deus. Isso acontece simultaneamente e instantaneamente. Receber o Espírito e nascer de novo são experiências sinônimas. Isso é o que eu gostaria de acrescentar ao que eu estava dizendo sobre a obra salvífica do Espírito Santo. Bem, agora abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deixe-me fazer uma pausa aqui para enfatizar a expressão santificação do Espírito. Vamos examinar esta questão à luz da palavra de Deus. Vemos que o Espírito santifica. Veja mais uma vez a progressão lógica. O Espírito contende, Gênesis 6:3, para em seguida salvar, Tito 3:5, para poder santificar, 1 Pedro 1:2. Ele contende, ele salva e ele santifica. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Um dos grandes fatos do presente para o crente em Cristo é que o Espírito Santo habita nele. Lembre-se das palavras de Jesus em João 14, onde ele disse: Porque habita convosco e estará em vós. Paulo disse em Coríntios: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Coríntios 3,16. Depois disso ele disse, no capítulo 6, versículo 19, que habita em vós proveniente de Deus. Em outras palavras, a habitação do Espírito é pessoal e individual. Todo filho de Deus foi santificado pelo Espírito. Esta é uma santificação posicional, algo que não podemos fazer acontecer por nós mesmos. E no momento que o pecador nasce de novo, quando é regenerado pelo Espírito Santo, ele também é santificado pelo Espírito. Muito bem, o que queremos dizer com obra de santificação do Espírito? Bem, não é complicado se você sabe o significado da palavra santificar. A palavra santificar deriva da palavra santo. Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A epístola aos Efésios foi escrita para os santos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quem eram os santos? Aqueles que foram santificados. A palavra santificado significa separado ou pôr de lado. Em seu sentido original, não tem nada a ver com o comportamento moral. Quando o Espírito Santo vem à vida do crente, ele o separa para um propósito santo. Portanto, santificação é ser separado para um propósito especial. Vamos ver, em primeiro lugar, a santificação preparatória. Abra aí no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Deus disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus está dizendo aqui que antes dele nascer, antes dele estar no ventre da mãe, ele o santificou. Deus está dizendo, você foi separado para um propósito especial, um propósito santo, para viver uma vida especial. Você foi santificado, separado para ser meu profeta. Portanto, a ideia é colocado de lado ou separado para um propósito. Isto é o que eu chamo de santificação preparatória. Em outras palavras, Deus tem um plano para cada vida. Paulo disse praticamente a mesma coisa em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Veja, desde o ventre de minha mãe me separou. Santificação preparatória. Agora pense em todos os anos que Paulo lutou com Deus e rejeitou a Cristo como o Messias. Ele contribuiu para matar os cristãos até que encontrou Deus e seu plano para a sua vida. Isto foi santificação preparatória. Deus tinha um plano para a vida de Jeremias. Deus tinha um plano para Saulo de Tarso. E Deus tem um plano, amigo, para a sua vida também. Você e eu não somos pedaços de madeira à deriva no oceano da vida, sem metas, sem planos, sem propósitos ou objetivos. Deus tem um plano para você e para cada vida. E a maior tragédia que um cristão pode experimentar é viver e morrer sem ter descoberto o propósito para o qual Deus o colocou nesta terra. Santificação preparatória. Deus tem um plano e Deus tem um propósito para cada vida. Deus o separou para algo neste mundo. Todo cristão é santo. A palavra santo é usada para todos os crentes e não apenas para as pessoas que têm uma posição especial ou aqueles que morreram e foram caracterizados por uma vida piedosa. Não é isso. Os santos são aqueles que creem, como diz 2 Tessalonicenses 1:10, ou seja, todos os remidos, todos os salvos, portanto são santificados por Deus, separados por Ele. Nenhuma igreja pode fazer isso. Nenhuma igreja pode fazer de um pecador um santo. Nenhuma denominação, nenhum pastor. Só Deus pode tornar um pecador um santo. E isso é obra do Espírito Santo. Agora, a maneira em que o Espírito Santo faz esta obra é fazendo de Cristo a nossa santificação. E como isso acontece? Bem, 1 Coríntios 1, versículo 30 diz: Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Esse versículo significa que todos os que estão em Cristo, todos aqueles que confiaram em Cristo para a vida eterna, são santificados ou separados para Deus. Eles pertencem a Deus, separados para o glorificar. O agente usado na santificação é o Espírito Santo. Ele que realiza a obra. Isso não pode ser realizado por outro indivíduo, ou uma comissão, ou organização, nem tampouco por uma igreja ou denominação.
É obra do Espírito Santo. Por exemplo, em Romanos 15, versículo 16, Paulo diz: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Santificada pelo Espírito Santo. Esta é a santificação posicional. Nós vimos a santificação preparatória, antes do nascimento, mas esta é a santificação posicional. Santificação posicional é o ato do Espírito Santo ao nos separar para nos regenerar. Isso não significa que a pessoa recém-nascida de Deus é perfeita. Na santificação posicional, não lidamos com o comportamento moral. Nenhum cristão torna-se livre do pecado nesta vida. A pessoa que nasceu de novo vai continuar pecando. Estamos todos de acordo com isso. Todos pecamos em palavra ou em ação. É evidente a partir da nossa própria experiência e também do que a Bíblia nos ensina. Na verdade, querido amigo, me preocupa a atitude de alguns cristãos que se veem mais santos e mais espirituais do que os outros, pois podem perceber os erros e falhas dos outros com muita facilidade. Sabe, isto não é uma marca de espiritualidade, encontrar defeitos nos outros, erros nos outros. A verdadeira diferença da espiritualidade é quando vemos pecados em nossas próprias vidas. Isaías era uma pessoa santificada, ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías 6, versículo 5. Paulo foi santificado, no entanto ele disse: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 7, versículos 14, 18 e 21. Observe. Quanto mais santo e mais perto de Deus, mais sensível ao pecado a pessoa é. Vou repetir. Quanto mais santo e mais perto de Deus, mais sensível ao pecado uma pessoa é. Ninguém alcança a perfeição nessa vida. Mesmo assim, você é santificado, separado pelo Espírito Santo para um propósito. Portanto, temos aqui a santidade posicional. Todo crente é santificado e, na verdade, todos são santos. Certa vez fiz um estudo através de toda a Bíblia para ver todos os títulos que são dados aos fiéis em Cristo. E assim eu fiz em ordem alfabética. Eu encontrei títulos como cristãos, criaturas, discípulos, escolhidos, embaixadores, herdeiros, justificados, sacerdotes, seguidores e por aí vai. Uma grande lista. A palavra santo é a designação mais precisa na Bíblia dada aos filhos de Deus. Cada pessoa que nasce de novo é santa. Eu já disse isso antes e eu vou repetir. A palavra santo não tem nada a ver com o nosso comportamento, tem a ver com a nossa posição em Cristo ao sermos separados pelo Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de novo é santificado para sempre. Isto é a santificação posicional. Muito bem, vamos para a terceira fase da santificação. Primeiro, santificação preparatória. Deus preparou algo para cada homem e mulher antes deles nascerem. Segundo, santificação posicional. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo e nascemos de novo, nós somos separados, santificados pelo Espírito Santo. O terceiro passo em nossa santificação, nós vamos chamar de santificação prática. Veja, a santificação do cristão não é meramente posicional, é progressiva e prática. A santificação prática é um processo contínuo na vida do Filho de Deus. Todo cristão é santificado para sempre no sentido judicial. Mas o processo continua ao longo da vida aqui na Terra. Nós, os crentes, deveríamos avançar na nossa santificação prática todos os dias. Devemos crescer na graça durante este ano em relação ao ano anterior. Isto é santificação prática e progressiva, e esse aspecto prático da santificação é claramente apresentado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde lemos: mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Agora, assim como todos os crentes são posicionalmente santificados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é o gestor da santificação prática na vida do crente. Nossos corpos são o templo do Espírito e somos santificados pela sua presença e ao permitir que ele tenha controle total de nossas mentes e corpos. A nova vida que o Espírito começou também deve crescer através do Espírito, mas lembre-se, o Espírito não irá nos obrigar ao crescimento espiritual.
Ele ocupa um lugar importante no processo do crescimento, mas não nos força, não nos obriga contra a nossa vontade. O cristão não pode ficar de braços cruzados e esperar o crescimento espiritual. Devemos reconhecer o Espírito Santo e manter um relacionamento perfeito com ele. Observe como Paulo conclui sua segunda carta aos Coríntios. Vamos ler 2 Coríntios 13, versículo 14. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aqui temos a expressão comunhão do Espírito Santo. Ela é extremamente importante. A palavra comunhão é a mesma palavra traduzida para relacionamento. Agora, um relacionamento envolve uma parceria. Implica em compartilhar algo em comum. É uma participação mútua, ou seja, ambas as partes desfrutam. Isto é chamado de comunhão do Espírito, em Filipenses 2:1. E você desfruta da comunhão do Espírito? Eu espero que sim. Jesus disse em João 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Fica claro, a partir desta passagem, que o corpo do crente é a morada do Espírito Santo e que o propósito do Espírito, ao entrar em nossas vidas, é proporcionar companhia e comunhão. Comunhão do Espírito Santo simplesmente significa que nós compartilhamos seus pensamentos, seus propósitos e buscamos amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Procuramos fazer o seu plano. Tendo recebido vida pelo Espírito, participamos dela e a compartilhamos. Algumas pessoas têm um ponto de vista não bíblico em termos de comunhão com o Espírito. Eles pensam em uma reclusão, longe de qualquer contato com o mundo exterior. Agora, você pode viver isolado no mundo, mas não do Espírito Santo. O fato de alguém se isolar do mundo em torno dele não significa que vai estar em plena comunhão com Deus. Uma pessoa deve primeiro ser nascida do Espírito antes que ela possa desfrutar de comunhão com Ele. Nunca devemos minimizar o valor da vida devocional. Na verdade, eu devo dizer que esta é essencial para o nosso crescimento espiritual. Não existe nenhum crente espiritual que negligencia a leitura ou estudo da Bíblia. Isso é essencial para a comunhão com o Espírito. O que eu estou tentando dizer é que a comunhão com o Espírito não separa o crente do mundo. Pelo contrário, a comunhão do Espírito torna o cristão mais influente contra as forças do mal deste mundo. Crente é o templo do Espírito Santo. Isto significa que o corpo deve ser mantido limpo para o Espírito habitar e usar. Há vários versículos que falam da importância de entregar o controle de nossos corpos para o Espírito. Romanos 12, versículos 1 e 2 é um exemplo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus me salvou pela sua graça, pagou toda a dívida para me resgatar. Eu pertenço a Ele. Eu sou dele porque creio e porque ele me redimiu. Agora Deus diz, eu quero o seu corpo. E por quê? Porque é o meu templo. Devemos saber e ter em conta que este corpo pertence a Deus, assim como a nossa alma pertence a Ele. É muito importante que você saiba disso. Romanos 12, versículos 1 e 2, sugere uma adoração voluntária, a dedicação de nossos corpos como um verdadeiro sacrifício de louvor a Deus em nossa vida diária. Esta apresentação deve ser completa. Nós entregamos nossa alma a Deus, mas muitas vezes não queremos lhe entregar os nossos corpos. Deixe-me perguntar algo. Quando você apresentou seu corpo em sacrifício vivo a Deus e disse ao Espírito Santo que você dedicava a Ele o seu corpo, quando você disse, eu entrego o meu corpo, eu dedico o meu corpo a Ti. Isso é santificação prática, nos separar com o propósito para o qual Deus nos separou quando Ele nos salvou. Esse é o lugar onde a responsabilidade humana entra em cena. Eu creio na soberania de Deus, porque a Bíblia ensina, mas também creio na responsabilidade humana, porque a Bíblia também ensina. Sim, Deus nos santificou posicionalmente. Agora,
devemos cooperar com a Palavra de Deus e o Espírito de Deus e nos santificar todos os dias. Bem, o nosso tempo por hoje terminou, por isso vamos continuar com o nosso estudo em nosso próximo programa, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.